Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesses dias de grande vibração, que o Cristo se aproxima do planeta, que possamos entrar em sintonia com este campo vibratório, trazendo a todos nós um motivo a mais de esperança, de confiança em tudo aquilo que Jesus vem nos ensinar. Hoje nós vamos ler a fé e a caridade, que é a base do trabalho do Cristo. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter tido que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se posse carregar com coragem e perseverança na cruz da vida eterna, terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só poder de concessões e sacrifícios mútuos poder conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinado ao homem neste mundo, desde que ele a procura não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala dos mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristão, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1863. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, para que nós possamos juntos agradecer ao Mestre por tudo que Ele tem nos concedido, as oportunidades que a reencarnação nos oferece, e que nesta manhã possamos, do fundo do coração, dizer ao Mestre Jesus quanto temos sido felizes quando aprendemos a viver o seu Evangelho. Quanto temos sido agraciados pelas oportunidades dos relacionamentos, aprendendo a nos tornarmos melhores. E nesses momentos sublimes do Evangelho, é que rogamos ao Mestre em favor de nossos familiares, que todos eles sejam amparados, que a luz bendita do seu Evangelho, do seu amor, ilumine a caminhada de cada um de nossos familiares queridos. Jesus, ampara os que estão nos hospitais passando pelas suas dificuldades. Dai-lhes força e coragem, para que a fé seja o corolário divino de sustentação de todos nós. E assim, Jesus, na confiança e na certeza amiga do amparo que jamais nos faltou, é que iniciamos o Evangelho desta manhã. Grato, Senhor, muito grato por tudo que tem nos ofertado. Queridos irmãos, a fé e a caridade são as bases essenciais do nosso progresso espiritual.
mas a doutrina espírita mostra que a fé, ela representa para todos nós um dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Não basta ter fé sem razão, sem raciocinar, porque essa é uma fé humana, é uma fé que nós pedimos sem compreender, muitas vezes, o que verdadeiramente necessitamos. A fé, ela vem como mãe da caridade, mas é na caridade que eu fortaleço a minha fé, como também na esperança. E desse modo é que nós vamos desenvolver a confiança, saindo da inércia, para que nós possamos honrar todas as obrigações que temos no campo do servir. Falamos obrigação porque nós sentimos no dever de auxiliar aqueles que caminham conosco. E se nós temos fé, nós não vamos permitir que os eventos humanos venham a desmantelar toda aquela fortaleza que nós já temos no coração. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos, ainda se ligam aos eventos dos homens, às promessas, aquilo tudo que é externo. Nós admiramos as alegorias, as procissões, mas isso não nos pertence mais, amigos. É preciso passar pelo mundo sabendo que o divino equilíbrio que todos nós precisamos permanece no campo da vigilância e que todos nós precisamos transformar essa oportunidade da Terra como um lar terrestre para que nós possamos amparar a todos que chegam até nós. Por quê? Porque nós temos recebido muito da bondade infinita, nós temos recebido muito da espiritualidade, e é por isso que nós precisamos contribuir para auxiliar o outro, adubando os seus solos de esperança, de fé. E se nós temos fé, amigos, nós não vamos registrar os golpes da incompreensão alheia. Isso não vai nos fazer parte mais, porquanto nós vamos identificar no outro que a ignorância ainda é um estado de espírito, e nós já podemos compreender isto, estendendo a mão para que aquele irmão possa se encorajar, possa crescer, e não mais ter a mão que apedreja com palavras, com atitudes. Então, o Evangelho nos fala assim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente de aperfeiçoamento moral. Isso é muito sério, porque muitas vezes nós ainda estamos naquele campo de reclamar. Nós estamos no campo da insatisfação. E é preciso que a gente possa sair desse estado e que muitas vezes ficamos na solidão esperando que o outro venha fazer para nós. A fé, ela é sustentada pelo conhecimento. É na fé que nós solidificamos a esperança, porque nós só temos fé naquilo que nós acreditamos. Quando eu não acredito, eu não tenho força de pensamento e nem desejo de mudar o meu sentimento, e é por isso que muitas vezes, quando a doutrina espírita nos fala de uma fé raciocinada, nosso sentimento amplia, ampliando a luz da esperança, e aprendemos também a partir para o campo da consolação. Então, amigos, se nós temos fé, nós não podemos limitá-la simplesmente para nós. É preciso que a gente amplie os nossos pensamentos nas boas obras que temos tido a oportunidade para realizar, porque a fé, ela nos eleva e nos mostra a justiça de Deus. Mas é preciso que a gente caminhe também com vontade de alcançar esse Pai divino, que é um bem para todos nós, sairmos da terra, desse terra a terra, do materialismo, para ver que nós temos fé. E esta fé, amigos, ela nos sustenta, ela nos alimenta e ela nos dá força para que diariamente
eu possa me perceber e possa me transformar. Isso é maravilhoso quando eu consigo entender isso. E são nas pequenas situações que nós vamos ver qual que é as nossas atitudes, porque nós sabemos que as vitórias inferiores, elas são fáceis. Vitória do homem, a vitória do prazer, a vitória da ilusão, mas não é isso que nós estamos falando da fé. A fé, ela é um serviço íntimo de prestação daquilo que temos aprendido para o outro. A fé, ela me liga a Deus porque ela me faz fazer, ela é uma ponte entre eu e o Pai. E que nós mesmos vamos nos sentir habilitados para que a gente possa ampliar a nossa consciência em função dessa segurança que a fé nos dá, porque fé é confiança. Se eu não tenho confiança, eu não tenho fé. É uma fé que não é sólida, é uma fé insólida. Então, com a fé, eu amplio o meu conhecimento, mas eu também vou expandindo o meu amor, porque a fé, ela está dentro da caridade. E se ela está dentro da caridade, amigos, eu preciso entender que todos nós precisamos da caridade. É por isso que Jesus nos disse que o homem sem fé, né, não conseguiria construir nada. E Tiago fala que o que vale para nós é a fé com obras, porque a fé sem obras também não resolve. Quantas pessoas falam de fé e não conseguem manter essa fé dentro daquilo que estrutura a nossa vida? Então, a fé, ela deve estar sempre, sempre iluminada pela razão. O que é a razão? É essa faculdade que recebe todo o conhecimento da inteligência, filtra, ela é um filtro, e leva para a consciência, para que a consciência ali dá um direcionamento. Então, quando nós falamos de uma fé que sobre uma impenetrabilidade de dogma, de mistério, essa fé não me leva a expandir. Essa fé não me leva a um raciocínio claro. Então, como nós vamos depositar uma esperança num Deus se nossos sentimentos ainda estão ligados ao homem da terra, ao sentimento terreno? Então, nós vamos ver que é por isso que nós temos tido essas decepções que cada dia chega até nós por meio de outras situações, de irmãos que mostram insatisfeitos. Isso mostra que nós estamos mergulhados nas fraquezas e nas imperfeições. Como é que eu vou pedir um esclarecimento a Deus e um exame de consciência se eu não tenho um olhar para uma fé lógica, uma fé lúcida, uma fé raciocinada? Por isso, amigos, que eu preciso refletir em tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus. Então, como é que eu vou pedir luz e esclarecimento a quem não me dá a liberdade de pensar? Então, isso é muito sério. Então, eu preciso aprender a confiar sem que seja uma exigência, mas uma obediência. Porque quem tem fé e quem tem confiança, ele acaba exigindo, sim, obediência passiva. Mas a obediência passiva também ela é absoluta, que vai nos levar a alcançar outros fins maiores. Então, nós vamos ver que nós precisamos sair desse romantismo que ainda muitas pessoas acham que é ir ao templo todos os dias, participar, mas não constrói nada em si. A fé, meus amigos, um edifício que eu vou construindo na base da confiança. Sem confiança, eu não tenho fé. Fé lúcida, fé raciocinada. Então, qual que é o nosso primeiro papel? É ter um reconhecimento, é nosso dever reconhecer a grandeza do Criador, das suas obras, para que eu possa entender a misericórdia infinita que este Pai tem nos concedido. E Ele também tem nos amado. Nós, muitas vezes, é que não sabemos que jeito que Ele nos ama. Nós queremos que Ele nos ama
do jeito que eu quero, como nós queremos, porque aí nós somos egoístas. E o egoísmo, muitas vezes, inibe que eu tenha humildade de perceber. E é nesse conflito que nós vivemos, é que nós precisamos sair dele e reconhecer a gratidão que nós temos diante de Deus, do corpo, da família, do trabalho, da inteligência, dos nossos atributos. Tudo isso nasce de uma fé. E isso é tão importante, amigos, que Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, removeria as montanhas que estão dentro de nós. E que montanhas são essas? São as montanhas da nossa ignorância. E é pela observação de todo esse estatuto divino que está dentro da nossa consciência, que são as leis, é que nós vamos trabalhando também para tirar o egoísmo e ampliar o nosso olhar para Deus e para toda a humanidade. E este, queridos amigos, é o grande papel da doutrina espírita como consolador prometido. Quando nós podemos esclarecer o outro, quando nós somos esclarecidos pela verdade, que a fé nos sustenta e somos capazes de criar uma fé sólida. E essa fé nos elevará porque nós passamos a crer. E quem crê é porque compreende. E Deus, então, não será mais, em forma alguma, adorado por nós como esses ídolos de pedra, que já por muitos anos assim fizemos. Mas Deus passará a estar presente no santuário do nosso coração. E nós queremos agradecer a Jesus por essa lição da fé e da caridade, para que nós possamos estender as mãos a todos aqueles que nos procuram com a palavra consoladora, aliviando as dores de nossos irmãos, que hoje são dores da alma. Que a caridade da palavra, da vibração, do agasalho a estes irmãos seja constante em nós, porque nós cremos em Ti, Senhor. E nesse momento, por acreditar em tudo isso, pedimos aos Espíritos amigos que derrame sobre nós as bênçãos do passe, serenando os nossos corações, estimulando a nossa confiança na certeza absoluta do bem que o Senhor tem nos promovido. Assim, Jesus, agradecidos por tudo, nós pedimos que fluidifique as nossas águas e que agasalhe os nossos pensamentos no seu pensamento, Jesus. Deixamos no coração de todos a esperança para que a fé consolide em nós o verdadeiro sentido de viver no bem. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos abençoe sob as bênçãos de Maria, essa mesma mãe de Jesus que abriu o Colégio Allan Kardec. Fica com Deus.